Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Melanie Leite, eu sou especializada no atendimento de pets não convencionais e animais selvagens. E aqui a gente vai falar sobre vários casos que eu atendi, casos de colegas, curiosidades da medicina de pets não convencionais e mais um monte de coisa legal. Aproveita, se você ainda não fez isso, se inscreve para você não perder nenhum conteúdo, nenhum vídeo que a gente vai lançando aqui, receber as notificações. Já curte esse vídeo para entregar melhor para vocês. Compartilha com seus amigos. Escreve aqui nos comentários o que vocês quiserem. Vamos para a aula. Vamos ao caso da Zoe. A Zoe é essa arara canindé de 3 meses, como vocês estão vendo aí, que chegou nessa situação podre. Não tinha outro adjetivo para usar para ela, tá? É um caso bastante revoltante. Eu tenho certeza que vocês vão se revoltar junto comigo. Porque a Zoe é fruto de tráfico de animais silvestres, de falsidade ideológica, de falsa documentação, de tudo que vocês podem imaginar relacionado a coisas ruins. E a hora que ela veio para mim, a dona dela, que comprou ela de um criador falso, falsificado e tudo mais, não sabia de tudo isso. Ela chegou para mim repleta de larvas, repleta de bernes. A gente tirou mais de 24 bernes dessa arara. Caso você não saiba o que é um berne, ó, isso daqui é um berne, é uma larva gigantesca, gorda, fica uma só, não é aquela que é um monte, sabe? Que a gente chama de míase, tá? Mas vamos lá ao caso, eu quero que vocês prestem bastante atenção em todas as camadas que esse caso vai trazer. Aproveita, se você não tá seguindo o canal, já se inscreve. Os comentários vão estar abertos para vocês tirarem suas dúvidas. É legal vocês curtirem esse vídeo para a gente conseguir entregar melhor e vocês não perderem mais nenhum vídeo que vem aí pela frente, tá? Caso bastante difícil e delicado. Por que delicado? Porque é um filhote que passou por inúmeras situações, mudanças e tá mais uma mudança que sou eu na vida dela, né? Tá num ambiente que ela não conhece, que é uma clínica veterinária. Um paciente bastante delicado por ser um filhote, com o sistema imunológico ainda em franco desenvolvimento, e a gente não sabe nada, só sei que ela está podre, desidratada, sem se alimentar direito e repleta de larvas, né? Uma situação horrível, horrível. Para você que não conhece um filhote de ave, inclusive tem algumas situações que eu vou falando aqui, que eu já parto do princípio que você, estudante de veterinária ou médico veterinário, você já deveria saber, tá? Se você não sabe algumas coisas que eu falo para você, é importante que você busque um conteúdo de informação confiável e relevante. Então, eu já te convido, né, a conhecer o Vet Selvagem, que é um curso que é onde eu pego casos que esse que eu tô apresentando aqui para vocês no YouTube, só que lá eu posso falar sobre drogas, lá eu posso falar sobre doses, lá eu destrincho o caso como um todo, passo o que foi utilizado na nebulização, o que foi feito de sedação, então lá a gente faz bastante detalhado, passa exatamente o que foi feito. Aqui, infelizmente, eu não consigo fazer isso, tá? O Vet Selvagem, a descrição tá aqui, o link de inscrição tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Que mais que ela tinha? Quando a gente fala de inglúvio demorado, que é o papo, né, com conteúdo muito lento para se esvaziar, a gente entra num quadro de desnutrição dessa ave. Porque se esse conteúdo não sai do inglúvio não tem nenhum tipo de absorção, a gente só tem um armazenamento alimentar ali acontecendo, a gente vai ter o início de uma digestão por conta de líquidos, né, que ali produzem secreções, mas nada demais. Esse conteúdo não vai partir para o proventrículo e para o ventrículo ela não vai se nutrir. Então, mesmo ela se alimentando um pouco, ela estava desnutrida. Vocês conseguiram entender? Porque esse conteúdo estava parado ou mais lento nesse papo, nesse inglúvio. Ela estava com a temperatura muito gelada, ela tem um pouco de empenamento, como vocês viram aqui na imagem, mas muitas áreas ainda sem pena. Então, ela é uma ave que precisa de aquecimento. E ela estava muito gelada. Então, mais uma situação agravante para um paciente que já estava numa situação delicada, tá? E ela estava podre, fedendo. Eu não consigo nem descrever para vocês o cheiro. Quem já atendeu uma galinha com míase é um pouco parecido com aquele cheiro, tá? Mas era um cheiro muito horrível, muito forte e trouxe pra gente ainda mais revolta sobre esse quadro, sabe? Então, o que eu tive que fazer? Tive que entrar com analgesia pesada, com certeza, porque
todas aquelas bernes, a gente tem uma situação de dor acontecendo e inflamação. As bernes, elas entraram entre os canhões da asa, então algumas eu não conseguia tirar logo nessa primeira extração que a gente fez. Eu tive que entrar com medicação, jogar bastante água oxigenada para ver se elas conseguiriam sair ali. Então, até a questão da extração vai doer para a gente fazer isso. E eu não queria submeter essa paciente a uma anestesia geral, então eu queria uma sedação leve com uma analgesia pesada, tá? Então, a gente optou por essa situação. Esse papo estava repleto, eu não queria tirar e mexer nessa situação de inglúvio, então a gente sempre manteve ela sempre em pezinho, assim, para não haver nenhum tipo de refluxo e uma aspiração desse conteúdo para o trato respiratório. E o que é importante, que eu brigo tanto, quem trabalha comigo sabe, quem já fez estágio comigo sabe, eu não suporto barulho durante atendimento, eu não suporto barulho durante o procedimento cirúrgico, porque tudo para esses animais, tirando para serpentes, que são surdas, é estímulo. Então, tudo vai ser aumento de cortisol, tudo vai aumentar o estímulo dessa ave, eu preciso dessa ave parada, eu preciso de um ambiente calmo. E eu fico também mais irritada. Então, é uma situação que eu sempre falo pra vocês, né? Não pense em mim. É bom pensar porque às vezes eu dou umas patadas assim que a pessoa já entende. Mas pensando no paciente, o silêncio, o escurinho, o ambiente calmo é muito melhor pra ele porque ele já está bastante estressado, tá? E aí eu fiz a sedação dessa paciente, né? O que eu tinha lá disponível? Um monte de gente, tava, a gente tinha tido, acho que uma reunião, alguma coisa assim, quase todos os veterinários estavam presentes, e um dos veterinários é um dos anestesistas da clínica também, né? Então, ele já me ajudou ali na questão da sedação para eu focar nas larvas. Então, eu pedi ajuda de todo mundo, para todo mundo tirar ao mesmo tempo, para quê? Para encurtar o procedimento, para ela ter menos efeito deletério. E aí, foi isso que foi feito, tá? Todo mundo se prontificou a ajudar, então uma das veterinárias ficou segurando essa arara em pé, para a gente não ter essa regurgitação, né, desse papo, e a gente foi removendo as larvas de forma manual mesmo, uma por uma, e a gente parou de contar quando estava ali em torno de 24. Aqui vocês conseguem ver já as bernes saindo, né, que são larvas únicas e bem gordinhas. Tinha algumas que já não tinha mais a larva, tinha algumas que a larva tinha morrido dentro. Na asa, por exemplo, na ponta da asa, a gente vai precisar entrar com medicina integrativa, né? Com medicina com laser, ozônio, outras coisas para ajudar na inflamação. Eu não posso, de novo, gente, eu não posso entrar com milhões de medicação, igual eu vejo um monte de veterinário fazendo. Em ave, não se faz isso. Ainda mais filhote de ave, você acaba ferrando a vida dele inteira, sabe? A gente está tendo uma maturação do sistema imunológico, a gente está tendo uma maturação de microbiota intestinal, a gente está tendo um monte de coisa, ainda informação, aí vai lá, entra com anti-inflamatório pesadão, entra com antibiótico pesadão, não façam isso, tá? Isso é uma primícia que a gente tem na medicina de aves, que se você não sabe, você tem que saber no Vet Selvagem. Isso daí a gente fala bastante, eu falo disso toda hora, porque eu tô cansada de ver paciente, de pegar rebarba de outros colegas, de aves que foram tratadas com antibióticos fortíssimos, associação de antibióticos fortíssimos, e às vezes era só uma diarreia, sabe? Nem diarreia não é um fator decisivo para entrar com antibiótico em espécie nenhuma, sabe? Ainda mais em aves que é tão sensível. Desabafei. Mas é isso, tá? Vocês entenderam. Não façam 1 milhão de coisas em aves. O que você piora muito mais esse paciente no pós, tá? E a gente removeu todas as larvas e aí ficou tudo bem. Ela tá ótima agora. Quando a gente fez os outros exames, né, eles foram saindo depois, isso daí foi um atendimento de emergência, né, que a gente teve que fazer. A gente fez o exame de fezes, né, ela deu um pouquinho de cândida, mas assim, nada que levasse essa paciente a uma situação muito pesada de infecção por fúngica, né, por candidíase, nada disso. Mas a cândida, ela trouxe, né, o que já estava na cara, né, essa desaceleração do esvaziamento do inglúvio do papo. Quem faz isso 90% das vezes é a cândida. Então, a gente já sabia que tinha algum comprometimento ali importante.
Fora a questão metabólica, né, que poderia tá junto, mas a gente sabe que quem faz isso é a Cândida, e a Cândida está muito presente em aves que são alimentadas por papa pelos donos, pelos responsáveis, tá? Então, eu sou radicalmente contra a venda de aves ainda na papa, justamente por causa disso. A gente tem uma forte incidência de aves assim, e a Cândida, além de fazer uma desaceleração desse esvaziamento, ela ainda promove regurgitação, e essa ave acaba aspirando esse conteúdo e acaba indo a óbito por pneumonia aspirativa. Inclusive, se vocês quiserem alguma aula sobre algum tema específico, falar mais sobre candidíase, coloca aqui nos comentários que a gente desenvolve para vocês também, tá? A gente tá aqui, tá aberto a fazer o que for levantado por vocês, que for legal, a gente vai fazer com certeza, tá? E aqui, 2 dias depois, olha só como que ela tá, a diferença, né? Aqui na carinha dela, ó, embaixo do olho, a gente tinha, acho que a maior berne de todas, a que tava aqui, ficou até murchinho, tá vendo o olhinho dela? Mas ela tá indo super bem. O que aconteceu, né? Como que ela tá hoje, né? O que aconteceu e tudo mais. Quando ela chegou pra mim, eu já sabia que ela era de tráfico, porque não faz sentido ela tá tão mal, sendo de um criador comercial decente, né? Falei, ou esse criador comercial é horrível, ou ele é fake, né? Ele não existe. E aí eram as duas coisas, né? Vamos combinar que é as duas coisas. E aí ela me trouxe uma nota fiscal de serviço, não uma nota fiscal de animal, de produto, né? E aí eu falei, nossa, isso aqui tá muito errado. E a gente já acionou a polícia ambiental, o processo ele tá acontecendo, tá? E eu espero que essa pessoa seja pega, que essa pessoa responda pelos crimes que ela vem cometendo, esse não é o primeiro. E infelizmente, provavelmente não vai ser o último, né? Porque aqui no Brasil a gente tem uma impunidade cultural, né? Quando a gente fala de meio ambiente e de animais. Mas é isso, gente. Se tiverem qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários. Esse caso foi bem legal. E se vocês tiverem mais interesse sobre destrinchar esses casos, vocês têm que conhecer o Vete Selvagem. Lá, isso aqui é como se fosse um pouquinho, um gostinho para vocês de como que funciona lá, que é bem legal. Esse foi um caso que mexeu demais comigo. Eu fiquei alguns dias remoendo, sabe, a situação toda, bastante revoltada com relação a tudo que a gente vivenciou. Tá caminhando para um processo judicial e tudo mais. Mas a gente, como veterinário de pets não convencionais e veterinário de animais selvagens, a gente tem esse... De vez em quando a gente vai ter que saber lidar com essa questão emocional. É uma coisa que a gente não conversa muito, né, sobre isso, mas a gente tem que levantar essa bandeira, porque é importante que a gente converse mais sobre tudo isso e o suporte emocional que a gente, como veterinário, a gente precisa ter, tá? Quando a gente fala de animais oriundos de tráfico e tudo mais, a gente não é polícia, né? Eu não posso simplesmente pegar um animal ilegal que aquele responsável levou para mim e avisar a polícia, comunicar ao órgão ambiental. Esse não é o meu papel. Meu papel é orientar aquele responsável, né, aquele tutor, que aquele animal é ilegal, que ele precisa ser entregue aos órgãos ambientais, tá? Nosso papel ele é muito análogo à medicina humana, né? Com relação à psiquiatria, a gente tem um sigilo de atendimento, né? Isso é importante que a gente fale também, mas o nosso papel é ser médico, tá? Não ser fiscal, tá? Então, algumas pessoas têm medo de levar os seus animais, né, que são oriundos de criação, de casa, que é herança da avó, sei lá da onde, para veterinária, porque acho que a gente apreende, né? Mas a gente não é isso, a gente cuida deles. A gente é médico de pets não convencionais e silvestres, sempre educando a população, sempre orientando a população com o que deve ser feito. E em situações assim como vocês viram da Zoe, a gente tem que ser um pouquinho mais incisivo com todos os envolvidos, assim como eu fui, tá bom? Esse caso aconteceu comigo, mas ele poderia acontecer facilmente contigo, mas você precisa estar preparado antes dele acontecer. E não tem lugar melhor hoje para você se preparar do que o Vete Selvagem. O Vete Selvagem a gente traz tudo sobre aves, mamíferos, répteis, anfíbios, peixes. A gente aprofunda nas questões de emergência, que é a maior rotina que a gente tem quando a gente trabalha nessa área. E lá você vai ter toda a bagagem que você precisa para você atender casos assim com excelência também. Se você
quiser fazer parte do Vet Selvagem, se você quer conhecer mais do Vet Selvagem, clica aqui embaixo, a gente tem um link, a gente tem telefone de suporte e também tô eu aqui à disposição de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, tanto do Vet Selvagem quanto aqui desse caso que eu mostrei pra vocês, coloca aqui nos comentários e fica de olho no próximo vídeo. Beijo!